ou o resumo. Então, no livro, eu tenho uma primeira parte, que vocês têm aí, que se chama Dons e Manifestações do Espírito Santo em Romanos 12. Aí eu tenho 5 capítulos que tratam da trindade doando-se ao homem, o Espírito Santo, agente de Deus na terra, o Espírito Santo no Novo Testamento. Será que eu posso ter retorno aqui para mim? Está virado para lá, né? E o Espírito Santo no Novo Testamento, uma pessoa viva dentro de nós, e as manifestações do Espírito Santo no livro de Atos. Eu sugiro que, como trabalho de casa entre hoje e amanhã, que amanhã de manhã eu vou ministrar sobre os dons de 1 Coríntios 12, que vocês leiam este capítulo 5 sobre as manifestações do Espírito Santo no livro de Atos. Porque eu entro numa eu faço uma pesquisa histórica sobre alguns dos fenômenos que aconteceram na história da igreja, quando o Espírito Santo sempre é derramado. Aquela questão, das vezes, as pessoas caírem por terra, no ministério de John Wesley, George Whitefield, cerca de 10 mil pessoas caíam debaixo do poder do Espírito Santo e caíam debaixo de convicção de pecado. Então eu vou lá para o fundo da história, entro na mística católica para ver o que acontecia entre os católicos. Então, esse capítulo ele ficou muito profundo. Então, hoje, aí no seu livro, eu inicio com o capítulo 6, os dons na vida da igreja. Tá? Você abre no capítulo 6, que estão acompanhando. Eu vou pular o capítulo 7, que trata dos relacionamentos, e vou entrar no capítulo 8, que é descobrindo os dons de Deus para você. Depois nós vamos falar sobre dons de Deus concedidos ao corpo. Tá bom? No segundo período, eu vou dar uma chegada no hotel e pegar ali um material que eu tenho. Eu tenho aqui também uma projeção para nós colocarmos ali no telão sobre essas 3 divisões que eu vou falar. Então, aí onde vocês estão abertos, no capítulo 6, tá? Deixa eu abrir aqui. No capítulo 6, onde vocês estão abertos, nós vamos começar sobre os dons na vida da igreja, respondendo à pergunta: para que servem os dons? Para que servem os dons? E para vocês terem uma ideia, você encontra 3 listas de dons na Bíblia, no Novo Testamento. Você tem uma lista de dons de Romanos, capítulo 12, que nós vamos ler agora. Depois você tem uma lista de dons de 1 Coríntios, capítulo 12. Depois você tem uma lista de dons de Efésios, capítulo 4, não é? Versículo 11. Então, como é que didaticamente, para entender esse tema, nós dividimos aí no livro, e vamos dividir hoje para você. Nós vamos dividir em 3 grupos: dons de Deus concedidos ao corpo, que são os dons de Romanos 12. Dons do Espírito Santo concedidos ao corpo, que são os dons de 1 Coríntios 12. E dons de Cristo concedidos à igreja, que são os dons de Efésios 4:11. Então nós temos 3 pessoas concedendo dons. Nós temos Deus dando dons ao corpo. Nós temos o Espírito Santo dando dons à igreja. E nós temos Cristo Jesus concedendo dons aos homens. Pegaram bem? São 3 listas de dons. A lista de Romanos capítulo 12, que você vai ver agora, você pode abrir ali para nós lermos, por favor. Romanos capítulo 12, a partir do versículo, creio que é do versículo 3.
Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Observe aqui a expressão medida da fé. Você há de se lembrar que lá em Mateus 25, quando o Senhor conta a parábola dos talentos, que ele distribui os talentos, ele distribuiu 5 para um, não é? 2 para outros e 1 para outro, ele distribuiu os dons, diz o texto lá, cada um conforme a sua capacidade. Então, tem uma coisa muito interessante nos dons espirituais, quando os dons concedidos por Deus, porque os dons nos são concedidos conforme a nossa capacidade de geri-los, de administrá-los. Por isso, alguns têm mais dons, ou manifestam mais dons, e outros menos dons. Então, aqui diz, segundo a medida da fé. Depois eu vou voltar para explicar o que significa medida da fé. Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Agora vem a lista de dons. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Observe de novo aqui, medida da fé, proporção da fé. Se ministério, essa palavra aqui é serviço, dediquemo-nos ao ministério, ou serviço. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Quer dizer, o que é mestre deve se aperfeiçoar na arte de ensinar. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. O que lidera, o que lidera? E quem exerce misericórdia, com alegria. Então você vê que nós temos uma relação de dons, que eles não são dons, aqui eu chamo de dons transcendentais. Quando eu digo dons transcendentais, são aqueles dons do Espírito Santo. Eles são dons aqui num nível humano, digamos assim. São dons de Deus dado ao corpo. Uma pessoa, quando se converte, ela já vem para a igreja com algum desse dom ou habilidade. Ou pode adquirir algum desse dom ou habilidade, como você vai ver. Você pergunta, mas pastor, profecia? Profecia sim. Já vou explicar quando eu entrar no dom de profecia. Primeiramente, nós vamos olhar aqui o que Paulo fala a respeito do dons. Agora, esses dons, eles nos são dados, não é? Paulo, quando fala em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 6, ele diz assim, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Agora veja bem, eu vou pular rapidamente para o texto aqui para o mesmo assunto que nós estamos compartilhando. No seu livro você tem assim, para que serve o dom? Primeiro, para servir ao corpo. Tem aí, eu acho que em negrito, na sua folha, para servir ao corpo. Os dons, eles nos são dados para o crescimento e maturidade do corpo, que é a igreja. O texto de Romanos 12, 4, 5. Assim como também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons. Então, os dons, eles nos são dados para o crescimento, para a maturidade
da igreja. Quer dizer, os dons nunca são para eu mesmo. Os dons sempre são para servir. Mesmo os dons espirituais, aqueles dons transcendentais de 1 Coríntios 12, eles são dons de serviço. Acho que é bom nós darmos uma olhada lá, porque aí você se familiariza logo com 1 Coríntios 12, né? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Assim você já vai se familiarizar lá. De repente eu posso estar falando de uma coisa que eu conheço e você não conhece. Versículo 4 em diante, até o 11. 1 Coríntios 12. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Depois eu vou, quando falar sobre esse capítulo, eu vou entrar nessas palavrinhas aqui. Diversidade, serviço. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Essa lista aqui, ela é diferente da lista que você leu comigo agora de Romanos 12, porque esses dons são do Espírito Santo. Eles fogem à sua razão, ao seu raciocínio. Eles são dons sobrenaturais. Até mesmo esse dom que diz aqui, dom de profecia, que fala aqui, não é? Onde é que ele está aqui? Versículo 10. A outra operações de milagres, a outra profecia. Esse dom de profecia aqui, ele difere um pouco do dom de Romanos 12. E eu vou explicar a razão. Porque esse dom de profecia aqui é o dom principal de 1 Coríntios 12. Porque esse dom de profecia aqui carrega consigo palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, palavra de conhecimento. É um dom que ele vem a línguas, interpretação, é um dom muito grande na vida da igreja, esse dom de profecia, porque ele vem carregado de elementos revelativos para a igreja, não é? Que é o que nós experimentamos na igreja pentecostal. Agora, a outra lista de dons, só para que você se familiarize, antes de eu seguir adiante, é a de Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres. Ainda, uma mesma relação desses dons está em 1 Coríntios 12, 28. Eu fiz você voltar, né? 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Parece que Paulo está tratando a ordem de prioridade deles na igreja. Socorros, governos, variedades de línguas. Então, nesse curto seminário de 4 sessões que nós teremos, vamos fazer uma tentativa de explicar tudo isso, para que você saia daqui tendo uma compreensão da função dos dons espirituais na vida da igreja. E como diz ali, que o que ensina, esmere-se no fazê-lo.
eu tive que me esmerar. E tive que estudar com profundidade para poder compartilhar com vocês, nesse livrinho, essa questão toda dos dons espirituais. Então, voltando ao nosso tópico, a primeira função dos dons é servir ao corpo. Tá? Servir ao corpo que era a igreja. Romanos 1:11, Paulo fala, quando ele quer dizer à igreja, porque muito desejo ir visitar-vos, Paulo diz, a fim de repartir algum dom espiritual para que sejais confirmados. Paulo tinha desejo de ir para compartilhar algum dom espiritual. Mas depois ele diz no versículo, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Romanos 1:12 e 13. Os que têm o livro, esse versículo está citado aí. Então, o objetivo de Paulo era ir a Roma para compartilhar algum dom, mas também ser compartilhado de algum dom espiritual. Lembra-se quando Ágabo, o profeta, pegou a roupa de Paulo e com ela prendeu a Paulo? Não é? Pegou o manto de Paulo, a cinta de Paulo, que não era essa cinta aqui, era uma cinta de pano, não é? Prendeu a Paulo e prendeu seus pés, suas mãos, e disse, assim farão ao homem que é dono desse lenço. Então, Ágabo estava profetizando, trazendo uma contribuição para a vida de Paulo. Quando ele passa também pela cidade de Cesareia, ali ele se hospeda na casa de Filipe, o evangelista, aquele lá de Atos capítulo 6, que foi consagrado diácono em Atos 6. Ele passa pela casa de Filipe, diz a Bíblia que Filipe tinha 4 filhas que eram profetisas. E elas profetizavam. Não diz o teor da profecia delas. Mas veja bem que esses dons de profecia, esses dons sempre estiveram abundantes na vida da igreja. Quando eu der alguns relatórios históricos para vocês, vocês vão se impressionar como nós estamos, nos últimos tempos, perdendo este filão do Espírito Santo, esse potencial do Espírito Santo para a vida da igreja. Como os dons são importantes, especialmente os dons de 1 Coríntios, capítulo 12. Agora, em segundo lugar, aqui também tem um texto que eu quero ler com vocês, que é 1 Coríntios 14, 26. Vamos ver se alguém lê em alto com voz de FM aí. Porque tem alguns que têm voz de AM e outros onda curta. Onda curta você não conhece mais, mas onda curta falha. Mas a voz de FM é limpa, bonita. 1 Coríntios 14, 26. Alguém acha? Uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Você está lendo essa versão aí, a NVI? NVI. Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução. Na outra versão diz ensino, doutrina. Então eu vou ler na tradução antiga. Quando vos reunis, que a linguagem antiga é assim. Meus irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, outro revelação, outro língua e ainda outro interpretação. Olha como você vê aqui esses 2 tipos de dons já na vida da igreja, só nesse texto. Você percebe que o salmo, por exemplo, ele não é uma manifestação transcendental, super espiritual. Salmo é uma poesia. Salmo é um cântico.
pode ter um salmo em forma de oração, em forma de lamento, em forma de cântico, em forma de vários tipos. Não é? Pode ter um salmo cantado, um salmo recitado, um salmo em forma poética. Então, você não sabe. Mas aqui diz que as pessoas têm salmos. Quer dizer, tem expressões de gratidão a Deus. Agora, você não precisa falar em línguas para arrancar um salmo. Não é verdade? Você não precisa. Porque poesia, diz o adágio popular brasileiro, que de poeta e louco, todo brasileiro tem um pouco. Poesia todos vocês têm. Todos vocês passaram naquela fase da pré-adolescência e adolescência, quando despertou o desejo de fazer poesia. É ou não é verdade? Vocês fizeram poesia, depois relaxaram, não quiseram mais, como eu, que fiz lindas poesias, mas depois não entrei pelo campo da poesia, entrei pelo campo da escrita. Minha neta, de 8 anos, fez uma poesia lindíssima, que eu coloquei no Facebook, e as pessoas achavam que não era dela, não é? Mas ela fez. As pessoas fazem suas poesias. Poesia é uma coisa que todos podem fazer para Deus. Cada um tem salmo. Aí diz assim, outro tem doutrina. Essa palavra diz, palavra de ensino, palavra de instrução. Porque doutrina, durante muito tempo, a igreja pentecostal fez dessa palavra doutrina uma palavra assim, é um palavrão. Você acertou bem. É um palavrão. Não é? A sã doutrina dos apóstolos. Mas o que é a sã doutrina dos apóstolos, senão didascalós, ou ensinamento? É só ensinamento. A sã doutrina é ensinamento. Então, na reunião da igreja, um irmão pode levantar e trazer uma palavra para os pais, dizer, eu tenho percebido que alguns filhos de pais aqui andam quebrando as coisinhas aí, são muito agressivos, fazem xixi fora do vaso, pegam papel sanitário, molham e jogam no forro. Vocês pais têm que chamar e ensinar. O que é isso aí? Ensino, doutrina, está doutrinando. É um dos aspectos. Então, doutrina ou ensino não é uma coisa super espiritual. Não, está ali na reunião da igreja. Alguém tem doutrina, alguém tem ensino, alguém tem salmo. Aí diz assim, outro traz revelação. Agora, de repente, você pula do âmbito natural para o âmbito transcendental. Revelação. Porque agora a pessoa trouxe uma revelação de algo que podia estar escondido para você ou escondido para a igreja. E ele traz uma revelação. E a revelação, por isso que tem em 1 Coríntios 12, tem um dom, tem um agrupamento chamada dons de revelação. Os 3 dons de revelação são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Então, na reunião da igreja, essa palavra vem, alguém traz uma revelação, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria e um discernimento de espírito, que amanhã eu explico de manhã sobre esse aspecto. Não é? O que é? Alguns não sabem a diferença entre sabedoria e conhecimento. Não é? Conhecimento é a revelação de um fato. A sabedoria é a instrução de como resolver aquela situação. Então, o Espírito Santo que traz conhecimento de uma coisa, traz também a sabedoria para ensinar como resolver aquele caso. Bom, e aí tem mais o quê? Outro, língua. E a outra interpretação. Então, aí já saímos da área de salmos, já saímos da área de didascalós, de ensino, não é? E entramos para uma área espiritual. Então, como você pode ver, a reunião da igreja, não devem esquecer disso, ela tem razão e fé. Ela tem mística e razão. Quer dizer, a reunião da igreja ela tem essas duas asas, em que a palavra apela ao intelecto, mas a palavra também apela à fé. Que alguém traz uma coisa mística,
que você não entende pela razão, mas que o Espírito Santo faz que a sua razão aceite, ainda que você não entende. Por exemplo, você entende o que é fé? Não entende coisa nenhuma. Nem o texto de Romanos, de Hebreus 11, explica claramente o que é fé, porque ali as versões divergem tanto, né? Fé é a certeza das coisas que não se veem, né? Mas não diz nada. Mas fé é o quê? Aí eu tenho fé, mas fé é o quê? Não é? Fé, o que é fé? A pessoa não entende o que é fé. Então, fé é a substância. Uma versão, a velha tradução brasileira dizia, fé é a substância, chegou mais perto. Porque fé é a substância. Mas é uma substância que você não vê, mas que você crê e espera. Você espera. Então tem, na reunião da igreja, nós nos assentamos numa reunião como essa, e ela é ao mesmo tempo racional, porque agora eu estou explicando, você entende pela razão, mas ela é também mística, porque se eu começar a falar língua estranha aqui, você não entende nada. Mas ela é tão mística, que alguém se levanta lá e interpreta o que eu falo em línguas. E ela é tão mística, que você entende que aquela língua é para você. E você interpreta lá no seu coração. Pronto. Então temos que entender que a reunião é isso. O grupo, quando a igreja se reúne. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 14, 26, quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensinamento, a palavra, a direção, outro tem revelação. Aí quando ele fala em revelação, acaba com os presbiterianos batistas. Porque de onde é que vem essa revelação? Não é? Segundo lugar, os dons são dados para servir a Deus. Está no seu livrinho aí. Os dons, primeiro, servir ao próximo, servir a Deus, servir ao corpo, servir a Deus, que é essa ideia que está implícita no dom de línguas, né? Paulo fala assim, o que fala em língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Amanhã todos vocês vão querer profetizar, depois que eu explicar o sentido de profecia. Todos vocês vão querer profetizar. Né? Quando você fala em línguas, e eu explico aqui que os dons, todos eles, são de serviço. O único dom que não é de serviço é o dom de línguas. Mesmo assim, eu chamo esse dom de posto de combustível, que é o dom onde eu me abasteço. Me abasteço, porque eu começo a falar línguas. O que a Bíblia diz? Aquele que fala em línguas, fala em mistérios com Deus. E a si mesmo se edifica. Então, eu vou me edificar para quê? Para ficar gordinho? Espiritualmente? Não, para servir você. Para servir o mundo. É o meu posto de abastecimento. Não é? Meu posto de abastecimento. Você quer ter uma experiência íntima com Deus? Você experimente uma vida de falar em línguas. É uma coisa fabulosa. Por isso que Paulo, quando ele duas vezes Paulo fala em Efésios 5,18 e em 1 Tessalonicenses 5,19, ele disse, deixe-se encher pelo Espírito. Né? Ou Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais. E 1 Tessalonicenses 5,19, até usa uma palavra clássica do português, não extingais o Espírito. Mas vamos dizer assim, não apaguem o Espírito. A NVI e a NTLH já traduzem assim, não apaguem o Espírito. É como uma chama. É como uma chama, que você pode apagar ou avivar. Às vezes nós cantamos cânticos que eu fico colocando em dúvida se aquele cântico diz a verdade teológica para mim. Esses dias eu estava me lembrando de um cântico que nós cantávamos na década de 80, Senhor, mantenha essa chama acesa e não a deixe apagar. Deus não pode deixar apagar? Cara, eu me dei conta esses dias quando eu estava cantando. O que Deus tem a ver com isso?
palavra diz que eu é que não devo deixar apagar. E que eu é que tenho que manter a chama acesa. Então, eu é que tenho que manter o Espírito, a chama do Espírito Santo, aquele vigor, aquele ardor do Espírito aceso na minha vida. Sabe o meu controle? Até que hora eu vou aqui? É, à vontade. Vai ter break para cafezinho? Então, nós vamos ter 2 palestras agora e 2 depois. Não, 2 agora e 2 depois do intervalo. Sim. Eu dividi em 4 agora. Meu Jesus. Esse negócio de irmão pode ir, ele joga a bola para mim, viu? Servir ao próximo. Em terceiro lugar, os dons são concedidos para servirmos ao próximo. Tá? Interessante que o dom de profecia tem esta função. Porque lá em 1 Coríntios 14, 24 e 25, quando Paulo trata do dom de profecia, eu vou dar uma dica para você assim. Você tem em 1 Coríntios 12 a lista de dons espirituais. Quando chega em 1 Coríntios 13, você tem o que ali? O capítulo do amor. Como é que Paulo termina o capítulo 12? Hein? E eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. Aí ele emenda no 13. Aí vem o 13. Ainda que eu fale a língua dos homens, vem falar sobre o amor. Mas como é que ele termina o 13? Como é que ele inicia o 14? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente profetizeis. Então, o amor aqui é a balança, é o pêndulo que vai nos ajudar a administrar. E aí, quando ele chega no 14, Paulo vai tratar, basicamente, no capítulo 14, de línguas, vai tratar de interpretações de línguas e de profecias. São essas 3 coisas. Línguas, interpretação de línguas e profecias. Ele usa o capítulo todo para isso. Para explicar, ele está corrigindo alguns excessos, em 1 Coríntios 14, e orientando a igreja em como tem que ser. E aí ele dá uma ênfase grande na profecia. E ele fala então que a profecia é importante, versículos 24 e 25, porque se entrar algum descrente ou neófito é aquele novo convertido, né? Quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Quer dizer, ele chega no culto da igreja e alguém profetiza e revela o seu coração e ele se converte. É isso que está dizendo. Então, o dom de profecia, ele é também para servir ao próximo. É este dom que você deve usar quando você vai visitar enfermos, visitar a casa de alguém, ministrar a casa de alguém, ir à casa de alguém para perguntar se está havendo alguma necessidade. E você chega e com esse dom você ministra. Você ministra. Você chega e pode perguntar, tem alguém doente nessa casa? Jesus disse que nós podemos orar pelos enfermos e o Senhor vai honrar a sua fé e você vai curar aquele enfermo que está ali. Então, os dons, eles são muito importantes não só para o crescimento da igreja, para o crescimento espiritual dos membros da igreja, mas para aumentar o número da igreja. Porque através dos dons espirituais, das manifestações, as pessoas começam a ver a vida de Cristo na igreja. Elas começam a ver os milagres. É necessário haver vida de milagres na igreja. Agora, eu tenho que passar rapidamente para o capítulo 8 do seu livrinho aí, tá? Pule o 6, que é relacionamentos.
Eu acho que eu vou pular o 8 também. Senão eu não falo tudo. Vamos tocar para o 9. Dom de profecia. Aí com esse dom de profecia eu explico o anterior. Pastor João, como é que esse dom de profecia me aparece aqui na listagem de Paulo dos dons de Deus concedidos ao corpo? Vamos ver, eu falei das 3 classificações de dons. Romanos 12 trata dons de Deus concedidos ao corpo. 1 Coríntios 12, dons do Espírito concedidos ao corpo. Efésios 4:11 e 1 Coríntios 12, 28, dons de Cristo concedido à igreja. Tá? Romanos 12, todos têm um dom. 1 Coríntios 12, muitos têm estes dons. 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4, 11, alguns têm esses dons. Então, se você pudesse colocar numa classificação assim, em 3, você botaria assim, todos, muitos, alguns. Porque os dons de Romanos 12 são dons concedidos ao corpo. As pessoas, elas têm esse dom, é inato na vida delas. Agora, nesse sentido, Joubert, quando eu prego e ensino sobre dons, eu vou na contramão da Assembleia de Deus. Não é? Porque eu digo para eles, não, esses dons aqui são dons naturais. Mas como é que tu explica a profecia? Profecia, eu explico da mesma forma. A profecia aqui de Romanos 12 é uma coisa natural. Vamos ver. Para você entender o que é profecia, tá? Dá uma olhadinha para que serve a profecia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens. 1 Coríntios 14, 3. O que diz aí? Mas o que profetiza fala aos homens, edificando... não importa a ordem. Edificando, exortando e consolando. Então, esse é o dom de profecia. O dom de Romanos 12, de profecia ali, se profecia seja segundo a proporção da fé, se encaixa nessa mesma situação. Porque ele tem que edificar, consolar e exortar. Agora, exortar, eu vou explicar daqui a pouco quando eu falar sobre exortar não é castigar, não é massacrar o sujeito. Bronquear, encontrei aquele irmão, mas olha, eu dei uma exortada nele que ele ficou arrasado. Você não exortou, você matou o cara. Exortar é diferente. Tanto exortar quanto consolar, elas procedem da mesma raiz grega, que é a palavra empregada para o Espírito Santo, parácleto. Mas é empregado para. Tem um que é paráclesis, que é consolar, e tem outro que é para múltiplo, isso aí não interessa a vocês agora. Tá? Negócio de grego aí, deixa lá com os gregófilos. Tá? Mas, de qualquer maneira, tem o para, e para quer dizer estar ao lado. Para é paralelo, corre ao lado, anda junto. Daí vem as parábolas para eclesiástica, que é uma organização ao lado da igreja, mas não é igreja, como a Sociedade Bíblica do Brasil, Gideões Internacionais. Ou então vem certas palavras, como paráfrase, que é uma frase paralela àquela. Quando você tem uma Bíblia paráfrase, ela é uma paráfrase porque foi escrita de acordo com a frase original, mas ela muitas vezes foge um pouquinho para poder explicar. Uma paráfrase, que é outra palavra que tem a para aí. Né? Paralelepípedo, que é uma coisa que tem todos os lados iguais. Não é? Entende? Então, mas todas as linhas tem paralelo. Duas linhas que correm paralelas e não se encontram. Então,
Quando Jesus disse, mas o Consolador, o Espírito Santo, que eu enviar da parte do Pai, ele está falando, eu vou enviar o Paracleto. Ele está dizendo, ele vai estar sempre ao lado de vocês. Sempre ao lado de vocês. Então, exortar quer dizer andar ao lado, estar juntinho, não é? É como uma criancinha pequenininha que precisa de comidinha ainda na boca. Ela ainda não sabe segurar a colher direito. Então, você dá comidinha na boca. Isso aí é exortar. Exortar é dar comidinha na boca. Ou pegar uma pessoa anciã que já não consegue andar direito por artrose ou qualquer outro problema, e todos caminham para lá. Assim, e dá uma mãozinha, né? Dá uma força, como eu tive que dar uma força para uma mulher hoje, quando o avião parou no meio da pista e ela não conseguia subir no ônibus, né? E ela atrasou todo mundo, porque para demorar para descer aquela escada de avião foi uma coisa. E na hora de subir ela não conseguia. Aí eu puxei ela com a minha mão, assim, né? E ela era gordate, pesada. Então ela subiu, não é? Então, o que eu estou fazendo? Estou exortando, estou ajudando, não é? Aí levantei do meu lugar, dei para ela sentar. Então, veja bem, é um ajudador, está ali do lado. Está ali do lado. Então, o dom de profecia, essa capacidade que você tem, às vezes, natural ou sobrenatural, ela tem que cumprir essas três funções. Ela tem que edificar, e a palavra oikos no grego aí dá a ideia de uma edificação, de construir um prédio. Ela tem que edificar, quer dizer, ajudar essa pessoa a se firmar, a se levantar. Ela tem que consolar e ela tem que exortar. Agora eu pergunto para vocês. É possível ver uma pessoa com dom de profecia fora da igreja? É. Porque, vamos supor assim, você conhece esses empresários que vivem dando palestras aí? Às vezes eu vejo alguns videozinhos deles, né? Palestras, o que eles dão? Palestras motivadoras. E os caras ganham uma grana, rapaz. É caro. Eu quase entrei por esse caminho, sabe? Quase entrei. Eu ia ficar rico. Aí lá no meio eu profetizava sobre eles. Mas assim, eu quase... Né? E todos eles, quando dão palestras, eles fazem o auditório rir, eles fazem as pessoas se animarem, os empresários trazem todos os seus funcionários e vendedores para ouvi-los, os vendedores saem dali motivados, alegres, dinâmicos, querem fazer alguma coisa. Antigamente, quando a gente lia sobre isso, era o Og Mandino. Você lembra do Og Mandino? O Og Mandino era o vendedor, o maior vendedor do mundo. Ou então, você ia lá para Norman Vincent Peale, não é? Ou aquele que escreveu o livro A Arte de Influenciar Amigos e Pessoas, Dale Carnegie. Não é? Então, só coisa dos antigos aqui, viu, gente? Aqui é o bolinho dos antigos, tá? Então, a gente ia lá para o passado. Agora, depois foi o Schuller. Faliu a igreja do Schuller. Venderam tudo, rapaz. Faliu tudo. Aqui a igreja de cristal não é mais, não existe mais. Faliu tudo. Agora é um shopping center, alguma coisa lá. Então, veja bem, amados. Eram pessoas motivadoras. Você conhece, entre os seus relacionamentos não crentes, pessoas assim, que elas não deixam ninguém triste na rodinha em que elas estão. Elas animam todo mundo. Elas animam todo mundo. Elas fortalecem todo mundo. A pessoa está triste, chorando, quando chega, depois de meia hora junto com ela, está alegre, disposta, esqueceu os seus problemas. E não foi nenhum salmo que foi lido, nem uma palavra profética, nem assim diz o Senhor. Foram palavras de ânimo. Aí essa pessoa se converte e vem para a igreja. Agora recebe uma unção poderosa do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo vai usar essa pessoa numa dimensão ainda maior, porque se ela já animava as pessoas quando não conhecia Jesus, agora muito mais. Eu tenho uma irmã que é assim, uma irmã gêmea. Gêmea, mas ela tem 11 anos menos que eu. É, porque ela faz aniversário no mesmo dia, nasceu bem no mesmo dia quando eu fazia 11 anos.
Demorou 11 anos para nascer. Aí, entre eu e ela, nasceram 2. Mas tudo bem. Quando essa minha irmã, hoje ela é convertida, está na igreja, tudo. Mas minha irmã, nunca ninguém fica triste perto dela. Até hoje. Ela não é profetisa na igreja. Não, ela não tem aquela palavra, eis que, meu servo. Não, não há nada disso, desses chavões aí. Ela também não tem esse dom de profecia transcendental, de Senhor revelar. Olha, Deus está me dizendo que está acontecendo isso e isso. Não, não tem nada disso. Mas qualquer pessoa na igreja que tem um problema, ela está lá ajudando. Está lá socorrendo. Está lá animando. E socorrendo. Mas não tem esse dom de profecia de 1 Coríntios 12, que é o dom que carrega consigo palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Não, não tem esse dom, mas tem a capacidade de edificar, consolar e exortar. Por isso que os demais dons, por exemplo, o dom de mestre, que vem logo depois, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ora, uma pessoa que ensina a palavra de Deus, uma pessoa que veio, que se converteu e já tem a capacidade de ensinar, por acaso ela vai perder essa capacidade quando se converte? Não. Era a minha discussão, eu nunca pude conhecê-lo pessoalmente, mas era a minha discórdia com o Atmani. Porque o Atmani, num dos livros dele, ele dizia que todos os seus dons naturais têm que morrer. Aí eu pensei, mas meu Deus, como vai morrer tudo? Se Deus, a pessoa se converte com o dom de falar, dom de liderar, ele é líder. Ele agora vai deixar de ser líder. Ou ele se converte, ele é um mestre em sala de aula, vai deixar de ser mestre? Não. Ao contrário, agora ele será um mestre que vai ensinar a profundidade, a revelação da palavra de Deus. Porque agora ele vai ter profundidade de Deus. Ele vai trazer revelação de Deus para o coração das pessoas, usando a didática, ensinando. Então, o dom de profecia, de Romanos 12, você está entendendo bem isso? Ele é totalmente diferente desses demais dons. Agora eu quero colocar aqui algumas coisinhas interessantes. O dom de profecia não é o da pregação. Existe uma ideia muito corrente aí no meio da igreja, especialmente igreja tradicional, e a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, peca por traduzir assim, dizendo aquele que contribui com a pregação. Não. O dom de profecia não é da pregação. Uma pessoa pode prega a palavra de Deus, pode até profetizar enquanto prega a palavra de Deus, mas o fato de você pregar, você não está profetizando. Então, tem que deixar isso bem claro, porque algumas correntes tradicionais querem colocar o dom de profecia como um dom que fosse da pregação. Não, o dom de profecia não é o dom da pregação. Outra coisa, o dom de profecia não é para guiar a igreja. Tem muito estrago feito com o dom de profecia, não é? Irmãos querendo guiar a igreja. Pastor, Deus colocou no meu coração que o senhor deveria ler hoje no culto o Salmo 91. Hoje está tudo bem. Você estava sem leitura mesmo para ler? Então você vai lá e lê o Salmo 91, né? Mas amanhã, essa mesma pessoa vem e diz, Deus me falou que você deve ler hoje, 1 Reis capítulo 2. Aí você vai lá, o arrebatamento de Elias, que maravilha. Aí você lê. Aí depois ela diz, Deus, eu estava orando na minha casa e Deus me disse. E aí começa, né? Aí começa. E começa a querer guiar a igreja. Porque tem pessoas que se consideram, só pelo fato de que uma vez elas profetizaram de maneira transcendental,
elas acham que agora são profetisas. Depois, quando eu falar sobre o dom de profecia, eu falo mais sobre isso aí, não é? O dom de profecia não faz de você um profeta, nem uma profetisa, entende? Porque, afinal de contas, Deus usou uma mula, que profetizou para o Balaão, né? Deus pode usar você também, como me usa a mim, entende? Eu gosto muito de escrever sátiras, só nunca publiquei minhas sátiras cristãs, porque eu não quis descaracterizar o meu site, que é um site mais profético de ensino, mas eu imagino aquela noite, depois que a mula profetizou para Balaão, quando os dois estavam a sós no estábulo, ela disse para o Balaão: te livrei de uma boa, meu servo. E o Balaão disse para ela: cala a boca, senão eu te mato. Não vais matar a serva do Senhor, não. Esta noite, hoje Deus me usou. Tu tens que te submeter. Aí depois que Balaão vai dormir chateado, ela reúne as outras mulas e burros da estalagem e começa a contar: Deus me usou hoje. E as outras mulas então pedem: compartilha com a gente, ora por nós, impõe a tua santa pata sobre as nossas vidas. Então, eu escrevi algumas sátiras assim, sabe? A herança, até chegar naquele burrinho que levou Jesus, né? Então aquele ali ficou santo. Aquele ficou santo. Então, tem pessoas que acham que tem que profetizar para guiar as vidas das pessoas, mas não deve. Profecia não é dado para guiar a vida da igreja. Dom de profecia também não é para guiar a vida das pessoas. Tá? Minha serva, eu te digo, esse moço que tu estás namorando, o Senhor me disse, não é para ser teu esposo. Ou então, elas vão e dizem assim: o Senhor me disse, fulano de tal, tem que ser teu esposo. E a pessoa crê naquela pessoa, naquela irmã cheia do Espírito Santo, ou naquele irmão, geralmente as irmãs. Eu não sei porquê, mas geralmente são as tiazinhas da igreja, né? Geralmente são. Né? Talvez porque o homem seja mais racional aí. Mas chega lá, e tem gente que faz casamento assim, desse jeito, sendo guiado, fazendo viagens. Está bem até aqui? Estão me acompanhando bem até aqui? Quero um intervalo agora. Ótimo, Deus abençoe vocês. Pastor Gilberto, quanto tempo de intervalo? 10 minutos. O quê? Não, não tem. Não, no Antigo Testamento existia o ministério do profeta, que é diferente. É isso aí. No Antigo Testamento que eu coloco aí que existia o ministério do profeta. O profeta, ele guiava as pessoas, ele orientava. Entende? Mas no Novo Testamento, o dom de profecia, ele é dado para vários da igreja. Entende? Lá era uma pessoa só que tinha. Profetizava para o rei, profetizava para esse, guiava, mas na igreja são muitos. Depois eu vou explicar para você, quando você quer conhecer uma palavra de Deus. Se não tem, eu boto.